Fala galera do 8º ano, olha eu aqui, professor João Batista, pra gente tocar num assunto bem legal, bem bacana com vocês, que é os polígonos, tá? E nessa aula de hoje a gente vai estar tratando, de dois elementos aí dentro de um polígono, que são as diagonais e também a soma dos ângulos internos, tá? Em sala de aula nós vimos que o polígono vai ser aquela linha fechada, simples, com todos os pontos internos ali, com a região interna, tá? A reunião dessa linha poligonal fechada, que eu falei para vocês, com a região interna, a gente denomina de polígono. Aqui nós temos uma ilustração de um polígono, tá? Vamos só recordar alguns elementos aqui, tá? Esses segmentos de reta no polígono nós chamamos de quê? Lados, Cada ponto aqui que é formado pelos segmentos, consecutivos, esses pontos aqui de encontro a gente chama de vértice. Nesse caso aqui a gente representa vértice com as letras maiúsculas, então vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, E, F, G e H, nesse contexto. Outro elemento é o que? A abertura. Cada vértice produz uma abertura, tá? E essa abertura vai formar um ângulo, dito ângulo interno, tá? E o outro elemento aqui dentro que nós temos é o ângulo externo, que é dado pelo prolongamento, dos lados. Quando eu prolongo um lado, consequentemente eu tenho um ângulo externo. Exemplo, o que seria um ângulo externo aqui nessa figura? Se eu prolongasse esse lado aqui, eu teria um ângulo formado nessa região, tá? Uma abertura, que seria o ângulo externo. Se eu prolongo essa medida aqui também, eu tenho um outro ângulo que fica na região externa do meu polígono. Tranquilo? Então aqui os elementos que nós acabamos de ver são o quê? Os lados, os vértices, tá? Os ângulos internos e os ângulos externos juntados a isso aqui, as diagonais, que nós vamos falar especificamente agora, tá? E outra coisinha, o nome de um polígono dá em função do número de lados ou em função do número de ângulos. Nós vimos isso. Polígonos tais como triângulo, com 3 ângulos, quadrilátero, tem 4 lados. E 4 ângulos também, no caso ângulos internos aí. E outra coisa também, pentágono, que 5 ângulos e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, nós temos a representação de um octógono, tá? Vamos aqui então trabalhar com as diagonais. No caso, nós podemos traçar as diagonais de um único vértice, que pela fórmula nós vamos representar com esse D minúsculo. E todas as diagonais, nós podemos calcular todas as diagonais de um polígono utilizando o que? Essa fórmula: diagonal igual ao número de lados menos 3 vezes número de lado dividido por 2. Só recordando que tudo isso foi demonstrado em sala de aula. E nesse momento nós vamos fazer o que? As comprovações, tá? Diagonal. Diagonal é todo segmento de reta, que vai ligar dois vértices não consecutivos. E esses segmentos de reta, você vai observar o seguinte: quando ligando dois pontos não consecutivos, ele sempre vai passar o quê? Pelo interior da figura. Ligando dois vértices não consecutivos, eu terei segmentos que vão passar dentro da figura, tá? Então aqui, vamos traçar essas diagonais? Então, de um único vértice primeiramente, tá? Do vértice A, vou selecionar um vértice qualquer, nesse caso A. Eu posso traçar uma diagonal aqui, outra diagonal aqui ligando ao vértice D,
uma outra diagonal ligando ao vértice E, outra diagonal ligando ao vértice F e outra diagonal ligando ao vértice G. Nesse caso, quando considerando as diagonais que podem ser traçadas de um único vértice, nós podemos traçar quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Nesse octógono, as diagonais de um único vértice são 5, tá? E agora vamos calcular todas as diagonais. Vamos lá? Aqui nós já traçamos quanto? 5. Vamos dar continuidade. Eu vou mudar o canetão aqui. Seria interessante que vocês tivessem aí várias cores para estar diferenciando aí as diagonais que você já traçou e podendo contá-las com mais facilidade, beleza? Então vamos passar para o próximo vértice e contar as diagonais. Já tem 5, né? Então aqui eu posso traçar uma 6, outra aqui 7, 8, 9, 10. Continuando, essa aqui já foi traçada, então venho para a próxima. 11, não ficou muito bonita essa diagonal minha, é interessante que faça com a régua. Aqui 12, aqui 13 e 14. Não tem como traçar mais diagonais daquele vértice. 14. Continuando, vamos lá. Já foi uma aqui, outra 15 com essa. Vamos lá. 16, 17. Vamos passar para o próximo vértice. Já tracei nesse, nesse, nesse. 17, não vou perder a conta não. 18, certo? Considerando agora o vértice F. Já foi, também. Isso. 19, é isso? Acho que eu não perdi a conta não. 19. Agora vamos considerar esse vértice aqui. 1, 2, 3, 4. Tem como eu traçar mais um aqui. 20. Ou seja, agora se você verificar aqui, de todos os vértices, né? Eu consigo observar aqui, visualmente, 5 linhas, tá? Mas esse somatório aqui deu quanto? Quantas diagonais no total? Deu exatamente 20 diagonais no total. As diagonais que podem ser traçadas de um único vértice, nós vamos representar com o D minúsculo, deu 5. E todas as diagonais que a gente vai representar com o D maiúsculo, deu 20. Tranquilo, pessoal? Agora, qual que vai ser a dinâmica? A dinâmica é a gente comprovar essas duas fórmulas por meio disso que nós acabamos de fazer, tá? Diagonais de um único vértice. Vamos lá. Diagonais de um único vértice é o quê? Número de lados menos 3. Então, as diagonais que podem ser traçadas de um único vértice vai ser o número de lados desse polígono, 8, menos 3. Então, o número de diagonais de um único vértice são 5. O que eu posso dizer? Estou validando aqui, tá? Agora, todas as diagonais, vamos utilizar essa fórmula. Todas as diagonais serão iguais a n menos 3 vezes n dividido por 2. Só recordando, esse n representa o número de lados. Vamos lá, é um octógono, não é? Então fica 8 menos 3 vezes número de lado novamente, 8. Tudo isso dividido por 2. Continuando aqui, número de diagonais, número total, 8 menos 3, 5. 5 vezes 8, dividido por 2.
5 vezes 8 é 40. 40 por 2. Número total de diagonais é igual a 20. Ou seja, acabamos de comprovar aquilo que nós ilustramos aqui, traçando as diagonais de um único vértice e todas as diagonais, tá? Uma coisa interessante, suponha que eu peça para vocês calcular a diagonal aí, o número total de diagonais de um polígono que tenha 300 lados, por exemplo. Não é conveniente que você desenhe, né? Ou seja, para isso, nós vamos utilizar o quê? A fórmula. Imagina você traçando todas as diagonais ali em 300 vértices, contando. É muito comum você confundir. Dificilmente você não erraria essa conta, tá? E para isso a gente consegue fazer uma generalização e comprovar a validade dessa fórmula que calcula todas as diagonais e também da fórmula que calcula as diagonais de um único vértice. Dando continuidade na nossa aula, vamos para o segundo tópico aqui, que é a soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Aqui está representado um heptágono. Vamos observar aqui quantos lados que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono, tá? Eu coloquei essas linhinhas aqui só para contar a quantidade de lados mesmo. Não para dizer que esses lados aqui são congruentes, que têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Não estou dizendo que esse polígono, então, ele é regular, beleza? Vamos lá. E também não estou afirmando aqui que esses ângulos internos têm a mesma medida. Como calcular a soma dos ângulos internos? Um dos procedimentos é utilizando a fórmula. Porém, é necessário a gente comprovar a validade dessa fórmula. Em sala de aula nós vimos isso. Como que comprova? A gente generaliza, né? Através de quê? Nós podemos calcular a soma dos ângulos internos de um polígono decompondo esse polígono em triângulos. Uai, professor, mas por que a gente vai decompor em triângulos? Porque nós sabemos quanto é a soma dos ângulos internos dele. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas, professor, como que eu vou proceder aqui para decompor essa figura em triângulos? Seleciona um vértice e traça todas as diagonais desse vértice. Nesse caso, eu vou selecionar aqui um vértice qualquer, que seja o A, então. Vou traçar todas as diagonais desse vértice. Então, nós teremos essa ilustração aqui, ó. Observe. Vamos lá. Não tem como traçar outras diagonais, tá? O que aconteceu com o meu polígono? Aconteceu o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele foi decomposto em 5 triângulos. E nós sabemos o quê? Que se eu somar os ângulos do triângulo vai dar 180. Então podemos afirmar o quê? Se eu pegar esse ângulo pequenininho aqui com esse e esse, que são os ângulos internos do triângulo, a soma é 180. Nesse outro triângulo nós também temos 180 de ângulos internos. Nesse outro, ó, esse pedacinho com esse, também dá 180. Ou seja, vamos lá, cada triângulo tem 180 graus aqui. O somatório dos graus, né, de cada triângulo aqui, o somatório desses triângulos vai dar a soma dos nossos ângulos internos. Aqui nós temos 180 graus, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então é só fazer 180 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5 com 4 que subiu, 900. A soma dos ângulos internos desse polígono é 900 graus. Agora,
vamos aplicar a fórmula e mostrar que nós vamos ter exatamente esse mesmo cálculo. Soma dos ângulos internos é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Soma dos ângulos internos, número de lados, nós contamos no início, 7. Então 7 menos 2 vezes 180. Soma igual, 7 menos 2, 5. Então 5 vezes 180. Soma igual a 900 graus, tá? Então verificamos aqui que esse processo de decomposição, ele valida a nossa fórmula, tá? Faça isso em sua casa, desenhando polígonos aí com um número pequeno de lados. É claro que você não vai desenhar um polígono aí com 60, 70 lados, porque é trabalhoso, beleza? Agora, muitos perguntam o significado dessa expressão aqui, n-2. O que significa essa expressão n-2? Se você observar, vai ser exatamente esse n-2 o número de triângulos que nós vamos decompor o polígono. Todo polígono, se você quer saber o número de triângulos que você pode decompor ele traçando diagonais de um único vértice, é só você pegar o número de lados menos 2. Aqui tinha 7 menos 2, 5 triângulos, tá aí, 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse um polígono com 30 lados, 30 menos 2, daria o quê? 28 triângulos. Então, 28 triângulos, cada um com soma igual a 180, né? Ficaria como? 28 vezes 180. Se fosse um polígono aí com 55, né? Um polígono aí com 55 lados. O que você faria para descobrir o número de triângulos que ele vai poder ser decomposto? 55 menos 2, 53 triângulos. Cada um com 180, basta efetuar a multiplicação, tá? Então essa expressão n-2 é exatamente o número de triângulos que um polígono pode ser decomposto, tá? Fica a critério seu na hora da avaliação. Construir o polígono, se for um polígono pequeno, de pouca quantidade de lados, aí é conveniente que você faça isso mesmo, né? Mas caso seja um polígono aí com um número grande de lados, a fórmula pode te ajudar muito, beleza? Então eu fico por aqui, o meu grande abraço a vocês, estudem bastante, tá? E até o nosso próximo Fractal Revisa.